Eu demorei para admitir isso. Durante muito tempo eu dizia que era amor, que eu só era intensa, que eu me entregava de verdade, que eu sentia demais. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo estranho na forma como eu amava. Eu não sentia apenas saudade quando a pessoa se afastava, eu sentia desespero. Não era só carinho, era necessidade. Eu acordava pensando se a mensagem tinha chegado. Dormia revisando a conversa do dia, tentando identificar qualquer sinal de frieza. Se demorava para responder, meu coração acelerava. Eu criava cenários na cabeça. Eu me preparava para o pior. E o pior quase nunca acontecia, mas o medo estava sempre ali. Eu dizia que não conseguia viver sem aquela pessoa. E isso parecia romântico, parecia profundo, parecia prova de amor. Hoje eu sei que não era. Era medo de ficar sozinha. Era medo de não ser suficiente por conta própria. Era medo de perder a única fonte de validação que eu achava que tinha. Eu moldava meus horários, minhas opiniões, minhas prioridades. Eu evitava conflitos para não correr o risco de afastamento. Eu aceitava coisas que me incomodavam para manter a estabilidade. Eu me adaptava tanto que comecei a não saber mais quem eu era. Quando alguém perguntava do que eu gostava, eu pensava primeiro no que combinava com o outro. Quando precisava tomar uma decisão, eu pensava no impacto no relacionamento antes de pensar no impacto em mim. Eu comecei a viver em função de preservar um vínculo. E, aos poucos, fui me afastando de mim mesma. Eu confundia cuidado com vigilância, confundia atenção com controle. Confundia proximidade com fusão. Se a pessoa saía sem mim, eu sentia ameaça. Se fazia planos próprios, eu sentia exclusão. Se precisava de espaço, eu sentia rejeição. Eu não sabia lidar com distância saudável. Qualquer afastamento parecia abandono. Eu não percebia que esse padrão tinha raízes antigas. Eu sempre tive dificuldade com despedidas. Sempre tive medo de não ser escolhida. Sempre tive a sensação de que precisava fazer algo a mais para merecer permanência. Então, quando alguém ficava, eu agarrava com força, não por maldade, não por manipulação, mas por medo. Eu precisava me sentir necessária. Eu precisava me sentir importante. Eu precisava ter certeza de que não seria deixada. E essa necessidade começou a pesar. Eu cobrava mais do que o outro podia oferecer. Eu exigia garantias que ninguém consegue dar. Eu transformava insegurança em questionamento constante. Eu dizia que era porque eu amava demais. Mas amar não deveria causar tanta ansiedade. Amar não deveria apagar minha identidade. Amar não deveria me fazer sentir pequena. Foi difícil reconhecer que aquilo que eu chamava de amor tinha muito de carência. Eu não estava escolhendo estar com alguém. Eu estava precisando. Existe uma diferença silenciosa entre querer compartilhar a vida com alguém e acreditar que sua vida só funciona com essa pessoa. Eu estava na segunda situação. E isso cria um peso enorme. Porque quando você coloca alguém como centro da sua estabilidade emocional, você entrega a essa pessoa o controle do seu equilíbrio. Se ela está bem, você está bem. Se ela se distancia, você desmorona. Se ela muda o tom de voz, você questiona tudo. Isso não é parceria. É dependência. Eu não percebi quando comecei a viver assim. Aconteceu aos poucos. Eu deixei de investir em mim perobis. Me afastei de amizades. Priorizei sempre o relacionamento. Eu dizia que era maturidade, mas era medo de perder espaço. Quanto mais eu me anulava, mais eu precisava de confirmação. Quanto mais confirmação eu buscava, mais eu sufocava o vínculo. E quanto mais eu sufocava, mais insegura eu ficava. Era um ciclo silencioso. Eu não me via como dependente. Eu me via como alguém que ama profundamente. Até o dia em que percebi que minha paz estava totalmente condicionada ao comportamento de outra pessoa. Eu não tinha estabilidade própria.
Eu estava sempre em alerta, e isso cansa amar com medo. Cansa precisar ser reafirmada o tempo todo. Cansa sentir que qualquer mudança pode significar o fim. Foi nesse ponto que eu comecei a me perguntar: se essa pessoa sair, o que sobra de mim? A pergunta doeu. Porque eu percebi que eu tinha me colocado em segundo plano por muito tempo. Eu tinha feito do relacionamento meu centro. E ninguém deveria ocupar esse lugar além de mim mesma. Eu achei que era amor, mas era medo de não ser suficiente sozinha. E enquanto eu não enfrentasse isso, eu continuaria repetindo o mesmo padrão, menos com a mesma pessoa ou com outra. Dependência emocional não começa no outro. Começa dentro. E se você está ouvindo isso e se reconhecendo em cada detalhe, talvez seja a hora de olhar para essa verdade com calma. Não para se culpar, mas para entender. Quando eu comecei a questionar o que estava vivendo, a primeira coisa que fiz foi tentar entender se aquilo era realmente dependência ou apenas amor intenso. Eu precisava ser honesta comigo. Amor saudável traz segurança, mesmo quando existem conflitos. Dependência traz ansiedade constante. Amor permite espaço. Dependência teme qualquer distância. Amor é escolha. Dependência é necessidade. Eu percebi que, no meu caso, havia necessidade. Eu não ficava bem sozinha. O silêncio me incomodava. A ausência de mensagens me desestabilizava. Eu sentia uma urgência interna de estar conectado o tempo todo. Se a pessoa demorava a responder, eu interpretava como desinteresse. Se não demonstrava afeto da forma que eu esperava, eu sentia rejeição. Minha reação era sempre desproporcional ao fato. Eu não analisava o contexto, eu reagia ao medo. Dependência emocional é isso, quando seu equilíbrio interno depende da validação constante de outra pessoa. Eu não tinha estabilidade própria, eu precisava que o outro me confirmasse valor. Precisava que dissesse que me amava com frequência. Precisava de demonstrações constantes. Precisava ter certeza de que era a prioridade. E, mesmo recebendo essas confirmações, a tranquilidade durava pouco. Logo surgia uma nova dúvida, uma nova insegurança, um novo medo. Porque o problema não estava na quantidade de amor recebida. Estava na minha capacidade de acreditar que eu era suficiente sem ele. Eu também comecei a perceber outros sinais. Eu tolerava comportamentos que me machucavam porque tinha medo de perder o vínculo. Eu evitava expressar insatisfação para não gerar conflito. Eu me adaptava excessivamente para ser aceita. Isso não era maturidade. Era medo de abandono. Dependência emocional faz você aceitar menos do que merece, porque perder parece pior do que se diminuir. E existe algo sutil nisso. Você começa a organizar sua rotina em torno da outra pessoa. Se ela está ocupada, você espera. Se ela muda planos, você se ajusta. Se ela não pode estar presente, você sente um vazio imediato. É como se sua vida tivesse perdido o eixo próprio. Outra característica que eu demorei a reconhecer foi a perda de identidade. Eu não sabia mais diferenciar o que era minha vontade e o que era adaptação. Eu moldava opiniões para evitar discordâncias. Eu suavizava posicionamentos para não gerar tensão. Eu comecei a me tornar alguém mais neutra, menos autêntica. Porque, no fundo, eu acreditava que ser totalmente eu poderia afastar. Dependência emocional não é apenas apego. É medo constante de não ser escolhida. É necessidade de garantia. É ansiedade diante da possibilidade de perda. E isso cria um desgaste silencioso. Você vive em estado de vigilância. Analisa palavras, interpreta silêncios, procura sinais de mudança. E tudo isso consome energia. Eu percebi que não estava aproveitando o relacionamento. Eu estava tentando mantê-lo. Há uma diferença importante nisso. Relacionamentos saudáveis são vividos. Dependência é administrada com tensão.
Outro ponto que me chamou a atenção foi a forma como eu reagia a conflitos. Qualquer discussão parecia ameaça de término. Eu não conseguia ver divergência como algo normal. Eu via como risco. E, quando o medo é constante, você age para evitar qualquer possibilidade de ruptura, mesmo que isso signifique se anular. Eu também comecei a perceber que minha autoestima estava diretamente ligada à forma como eu era tratada. Se eu me sentia desejada, eu me sentia valiosa. Se eu percebia distância, eu me sentia insuficiente. Meu valor oscilava de acordo com o comportamento do outro. Isso é um sinal claro de dependência. Quando você terceiriza sua autoestima, você se torna emocionalmente instável. Porque ninguém consegue oferecer validação perfeita o tempo todo. Dependência emocional não significa que você não ama. Significa que você acredita que precisa do outro para se sentir inteira. E essa crença cria fragilidade. Porque qualquer ameaça ao vínculo vira ameaça à sua identidade. Eu demorei para aceitar que estava nesse lugar. Porque admitir dependência parece fraqueza. Mas não é. É apenas reconhecimento de um padrão que precisa ser revisto. A questão não é amar menos. É amar sem perder a si mesma. É estar com alguém por escolha, não por medo. É conseguir ficar sozinha sem sentir desespero. É saber que sua vida tem estrutura própria, independentemente de quem esteja ao seu lado. Quando comecei a entender isso, algo ficou claro. Eu não precisava me afastar de todos para me libertar. Eu precisava fortalecer minha base interna. Porque dependência emocional não é sobre o outro ser indispensável, é sobre eu não me sentir suficiente sozinha. E enquanto eu não trabalhasse isso, eu continuaria buscando alguém para preencher esse espaço. Você consegue perceber algum desses sinais em você? Depois que eu reconheci os sinais, veio a pergunta mais difícil: de onde isso vem? Porque dependência emocional não surge do nada. Ela não começa no relacionamento atual. Ela começa muito antes. Eu precisei voltar para dentro. Percebi que sempre tive medo de não ser prioridade. Desde cedo, eu me esforçava para agradar. Eu buscava a aprovação. Eu queria ser vista, validada, escolhida. Quando isso não vinha de forma consistente, eu aprendia uma coisa silenciosa: eu preciso fazer mais para merecer permanência. Essa crença me acompanhou. Eu cresci acreditando que amor precisa ser garantido, que ele pode ir embora se eu não me esforçar o suficiente. Então, quando alguém demonstrava interesse por mim, eu me dedicava além da medida. Eu tentava ser compreensiva demais. Evitava conflito, me moldava. Não era estratégia consciente. Era medo antigo. Dependência emocional nasce, muitas vezes, da ausência de segurança emocional no passado. Pode ter sido falta de validação, pode ter sido instabilidade. Pode ter sido abandono real ou sensação constante de instabilidade afetiva. Quando você cresce sem segurança emocional sólida, você aprende a viver em alerta, e esse alerta continua na vida adulta. Eu não percebia que meu medo atual era antigo. Eu achava que era sobre aquela pessoa específica, mas não era. Era sobre a sensação de ser deixada. Era sobre a crença de que, se eu não for suficiente, eu serei substituída. Dependência emocional não é excesso de amor. É medo de reviver rejeição. E quando você não trabalha essa raiz, você tenta resolver no presente algo que nasceu no passado. Eu também percebi outra coisa. Minha autoestima sempre foi instável. Eu tinha momentos de confiança, mas ela não era estrutural. Ela dependia de reconhecimento externo. Se eu era elogiada, eu me sentia bem. Se eu era ignorada, eu me sentia pequena. Isso criou um padrão. Eu buscava relacionamentos como fonte de validação. Eu precisava que alguém me confirmasse valor. E quando você usa o outro para preencher esse vazio, você coloca sobre ele uma responsabilidade impossível.
Ninguém consegue sustentar a autoestima de outra pessoa o tempo todo. Mas, enquanto eu não entendia isso, eu acreditava que o problema estava na intensidade do meu amor. Eu dizia que sentia demais. Mas sentir demais não era o problema. O problema era depender do outro para me sentir inteira. Eu não tinha aprendido a me validar. Não tinha aprendido a me escolher. Não tinha aprendido a ficar sozinha sem sentir abandono. Solidão, para mim, não era apenas ausência de companhia. Era confirmação de rejeição. Eu evitava ficar sozinha porque o silêncio trazia pensamentos que eu não queria encarar. Pensamentos como: eu não sou suficiente, eu preciso de alguém para me completar. Se eu ficar sozinha, significa que falhei. Essas frases não surgiram no relacionamento. Elas já estavam dentro de mim. O relacionamento apenas expôs. Dependência emocional é, muitas vezes, tentativa de preencher um vazio de identidade. Quando você não sabe exatamente quem é, o vínculo vira referência. Você começa a se definir pela relação. Eu sou a namorada de, eu sou a esposa de, eu sou a escolhida de. E quando essa relação ameaça mudar, sua identidade inteira parece ameaçada. Eu percebi que precisava reconstruir algo essencial, minha base. Eu precisava entender quem eu sou fora do relacionamento, o que eu gosto, o que eu valorizo, quais são meus limites, quais são meus objetivos pessoais, porque, sem isso, qualquer vínculo vira centro. E quando o outro vira centro, você gira em torno dele. Essa é a raiz. Não é amor demais, é identidade frágil, não é intensidade. É insegurança não resolvida. E enquanto eu não enfrentasse essa raiz, eu continuaria buscando alguém para preencher um espaço que só eu posso fortalecer. Libertação começa quando você aceita que o vazio não será preenchido por outra pessoa. Ele precisa ser compreendido, cuidado e reconstruído internamente. Isso não significa que você não possa amar. Significa que você vai amar sem depender, sem colocar no outro a função de te sustentar emocionalmente. Eu precisei aceitar que minha carência não era defeito moral, era sinal de ferida. Mas feridas precisam ser tratadas, não disfarçadas com relacionamentos. Você consegue identificar de onde pode estar vindo o seu medo? Existe um momento em que a gente precisa parar de olhar apenas para o medo de perder o outro e começar a olhar para algo mais silencioso. Eu precisei admitir que, enquanto tinha medo de ser abandonada, eu já estava me abandonando. Essa foi a parte mais difícil, porque é mais confortável pensar que o problema está na falta de atenção do outro do que reconhecer a própria omissão. Mas, quando eu fui honesta comigo, percebi quantas vezes deixei de me priorizar para manter um vínculo. Eu silenciava opiniões para evitar conflito. Eu aceitava atitudes que me incomodavam. Eu relativizava desrespeitos pequenos porque tinha medo de que questionar pudesse afastar. Eu me dizia que estava sendo compreensiva, mas, no fundo, eu estava com medo. Medo de que impor limites significasse perder espaço. Medo de que dizer isso me machuca fosse interpretado como exagero. Medo de que mostrar insatisfação me tornasse substituível. Então eu me adaptava. Só que toda vez que eu me adaptava além do saudável, algo dentro de mim diminuía. Eu não percebia na hora, mas a longo prazo, isso criava ressentimento. Porque ninguém consegue se anular por muito tempo sem sentir peso. Dependência emocional faz você negociar sua própria dignidade para manter estabilidade. Você começa a aceitar migalhas como se fossem suficientes. Não porque acha que merece pouco, mas porque tem medo de ficar sem nada. E esse é o ponto central. Você acredita que perder o outro é pior do que perder a si mesma. Mas, aos poucos, você vai deixando de se reconhecer. Eu comecei a notar que minhas decisões eram sempre calculadas com base na reação da outra pessoa. Eu pensava antes de falar. Eu suavizava sentimentos. Eu engolia incômodos.
não por maturidade, mas por insegurança, e isso cria um desequilíbrio. Relacionamento saudável exige dois indivíduos inteiros. Quando um deles se reduz para manter o vínculo, o equilíbrio se perde. Eu também percebi algo mais profundo. Eu fazia do outro a fonte da minha felicidade. Se ele estava presente, eu me sentia bem. Se ele estava distante, meu dia perdia o sentido. Isso é perigoso, porque ninguém deve ocupar o lugar de centro da sua estabilidade emocional. Quando você coloca essa responsabilidade no outro, você entrega a ele o controle do seu estado interno. E, sem perceber, você começa a viver em função da manutenção da relação, não do seu crescimento. Eu precisei aceitar que minha dependência não era prova de amor. Era sinal de abandono interno. Eu estava exigindo do outro o cuidado que eu mesma não estava me dando. Eu cobrava atenção, mas não cuidava da minha autoestima. Eu pedia prioridade, mas não me priorizava. Eu queria segurança, mas não fortalecia minha base. Essa constatação é desconfortável, porque tira o foco da culpa externa. Mas também traz algo importante: responsabilidade. E responsabilidade devolve poder. Quando eu entendi que estava me abandonando, percebi que a libertação não começava rompendo com alguém, começava reconstruindo meu próprio valor. Eu precisava reaprender a me escolher, a dizer não quando algo ultrapassava meu limite, a expressar incômodo sem medo de parecer difícil. Aceitar que quem se afasta porque você se posiciona talvez não estivesse ali pela razão certa. Dependência emocional faz você acreditar que precisa se adaptar para ser amada. Mas amor saudável não exige que você se reduza. Eu precisei enfrentar uma pergunta simples: se eu continuar me anulando para manter alguém, que tipo de relação estou construindo? Uma baseada em medo. E relações baseadas em medo nunca trazem paz. Elas trazem tensão constante. O que dói não é apenas a possibilidade de perder o outro. É perceber que, enquanto você tenta manter o vínculo, está abrindo mão de si. Talvez você esteja percebendo pequenos comportamentos seus enquanto ouve isso. Talvez lembre de situações em que deixou passar algo que não deveria. Talvez reconheça momentos em que se diminuiu para ser aceita. Observe isso com calma, sem julgamento. Só observe, porque consciência é o primeiro passo para a mudança. Você não precisa romper tudo para se libertar, mas precisa parar de se abandonar. E, às vezes, o simples fato de reconhecer esse padrão já começa a enfraquecê-lo. Depois que eu reconheci a raiz e percebi o quanto eu vinha me abandonando, veio a pergunta mais importante: como sair disso? Porque entender é essencial, mas libertação exige prática. Eu precisei aceitar que dependência emocional não se rompe de uma vez. Ela se enfraquece aos poucos, conforme você fortalece sua estrutura interna. O primeiro movimento foi reconstruir minha identidade. Eu comecei a me perguntar coisas simples. Do que eu gosto quando não estou tentando agradar ninguém? Quais são meus objetivos pessoais? O que eu deixei de fazer por medo de desagradar? Essas perguntas pareceram pequenas, mas revelaram o quanto eu havia centralizado minha vida em outra pessoa. Eu voltei a investir em atividades que eram minhas. Retomei conversas com amigas. Organizei minha rotina considerando minhas prioridades. No início, houve desconforto. Eu sentia culpa por não estar disponível o tempo todo. Sentia medo de que a mudança gerasse afastamento, mas permaneci, porque libertação exige consistência. O segundo passo foi fortalecer minha autoestima de forma estrutural. Eu precisei parar de buscar validação constante e começar a me validar. Isso significou reconhecer qualidades sem esperar que alguém apontasse. Significou aceitar minhas falhas sem me sentir insuficiente. Autoestima não é se achar superior. É saber que seu valor não oscila conforme o humor de outra pessoa. Também foi necessário estabelecer limites claros. Limites não são ameaças.
São definições internas do que você aceita ou não. Eu comecei a expressar incômodos com mais clareza. Sem agressividade, sem dramatização, apenas verdade. No início, foi difícil. Eu temia que impor limites fosse provocar rejeição. Mas percebi algo importante. Quem só permanece quando você se anula não está oferecendo segurança real. Libertação também envolve aprender a tolerar desconforto. Porque quando você para de se adaptar excessivamente, o ambiente pode reagir, pode haver estranhamento, pode haver questionamento, mas isso faz parte da reorganização. Outro ponto essencial foi aprender a lidar com a solidão. Eu precisei diferenciar solidão de abandono. Estar sozinha não significa ser rejeitada. Significa ter espaço. Eu comecei a usar momentos sozinha para me conhecer melhor, não para alimentar pensamentos de desvalor. No início, a ansiedade ainda surgia. Mas, com o tempo, a intensidade diminuiu. Porque eu estava construindo algo novo, autonomia emocional. Autonomia não significa independência absoluta. Significa a capacidade de manter equilíbrio interno, mesmo quando o outro oscila. Eu também precisei redirecionar energia. Dependência consome muito foco. Você pensa na pessoa o tempo todo, analisa mensagens, revisa conversas. Quando comecei a perceber isso, decidi deslocar parte dessa energia para projetos pessoais, metas profissionais. Cuidado com a saúde, estudo, espiritualidade, não como fuga, mas como expansão. Quanto mais eu expandia minha própria vida, menos central o relacionamento se tornava, e isso trouxe leveza. Outro passo importante foi revisar crenças. Eu precisei questionar ideias antigas como eu preciso de alguém para ser completa, se eu ficar sozinha, significa que falhei. Relacionamento é prioridade absoluta. Essas crenças sustentavam minha dependência. Substituí-las não foi automático. Mas, pouco a pouco, comecei a internalizar uma verdade diferente. Eu posso amar alguém sem depender emocionalmente. Eu posso escolher estar com alguém sem precisar que essa pessoa sustente minha identidade. E existe um elemento fundamental nesse processo: paciência. Você não desfaz anos de padrão em semanas. Haverá recaídas emocionais. Momentos em que o medo vai tentar retornar. Mas cada vez que você escolhe agir com mais consciência, você enfraquece o padrão antigo. Libertação é repetição de escolhas mais saudáveis. Não é ausência de sentimento. É maturidade na forma de lidar com ele. Hoje eu entendo que dependência emocional não era falta de amor. Era excesso de medo. E medo não se combate com apego. Se combate com fortalecimento interno. Você não precisa deixar de amar. Precisa aprender a amar sem se perder. Libertação não é se tornar fria, é se tornar estável. E estabilidade começa quando você decide se escolher, mesmo que isso gere desconforto inicial. Se você chegou até aqui, é porque algo fez sentido, talvez não tudo, mas o suficiente para gerar reflexão. Dependência emocional não é sinal de fraqueza. É sinal de que, em algum momento, você aprendeu que precisava do outro para se sentir inteira. Mas agora você sabe que isso não é verdade. Você pode amar sem se abandonar. Pode se envolver sem se anular. Pode se posicionar sem medo constante de perder. A libertação não começa quando o outro muda. Começa quando você decide não se reduzir mais. Não se calar para evitar conflito. Não aceitar menos do que precisa. Não organizar sua vida inteira em função de manter alguém por perto. Você não precisa se mendigar. Amor saudável não exige que você prove valor o tempo todo. Ele não exige vigilância constante. Ele não exige que você abra mão de quem é. Se hoje você percebe que vinha se anulando, não transforme isso em culpa, transforme em ajuste. A partir de agora, observe seus movimentos. Quando sentir ansiedade por ausência, respire antes de agir.
Quando sentir medo de se posicionar, lembre que sua voz também importa. Quando perceber que está se adaptando demais, pergunte a si mesma se isso é escolha ou medo. Pequenas decisões constroem nova estrutura emocional. Você não precisa romper relacionamentos para se libertar, mas precisa romper o padrão interno que faz você acreditar que só é suficiente quando é escolhida. Você já é suficiente. Relacionamento deve ser complemento, não sustentação. Se essa reflexão trouxe clareza para você, registre isso de alguma forma. Escreva para si mesma o que decidiu mudar. Observe seu comportamento nos próximos dias. E, se achar que essa conversa pode ajudar alguém que também vive nesse padrão silencioso, compartilhe. Falar sobre dependência emocional não é exposição, é amadurecimento. E, se você quer continuar aprofundando esse processo de fortalecimento interno, acompanhe os próximos conteúdos. Crescimento emocional é construção contínua. Hoje pode não ser o fim do medo, mas pode ser o início da autonomia. Você não precisa mais viver com receio constante de perder alguém. Você pode escolher permanecer onde há respeito. E pode escolher sair do que exige sua anulação. Liberdade emocional não é afastamento do amor. É permanência em si mesma.